Existe um abismo perturbador entre ouvir as batidas do coração de Cristo em um jantar e ouvir o som seco de um martelo quebrando pedras em uma ilha deserta. Pela lógica humana, o discípulo amado deveria ter terminado seus dias em honra, protegido do mal, longe da humilhação. Mas o céu permitiu que o homem mais íntimo de Jesus fosse tratado como lixo social, trocando a dignidade do apostolado pela poeira sufocante de uma pedreira romana. Porque Deus livraria Pedro da prisão e Paulo do naufrágio, mas deixaria João envelhecer com as mãos feridas, quebrando rochas debaixo de um sol escaldante? A resposta para esse sofrimento não está na crueldade de Roma, mas em um segredo espiritual que transformou aquela ilha-prisão no endereço mais importante do universo. O que parecia ser o fim humilhante de um velho, na verdade, era a única maneira de seus olhos serem abertos para o que viria a seguir. O som constante do metal, colidindo contra a rocha bruta, ecoava não apenas nas cavernas da ilha, mas nas memórias de um homem que já havia conhecido o silêncio da paz absoluta. Aquele ancião, cujas mãos agora estavam calejadas, feridas e cobertas pelo pó branco do calcário, carregava em sua pele as marcas de um sol implacável e em sua alma a lembrança de um toque suave que parecia pertencer a outra vida. É difícil conceber o abismo que separa dois momentos cruciais na trajetória deste apóstolo, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, onde ele é descrito como aquele que se recostava sobre o peito de Jesus durante a última ceia, aquele jovem que ouvia as batidas do coração do Messias, que sentia a respiração tranquila do Salvador antes da tempestade do Calvário. Agora se via curvado sob o peso de uma picareta romana, respirando a poeira sufocante de uma pedreira. Não era apenas o trabalho forçado que doía, era o contraste gritante entre a dignidade de ser o amado e a humilhação de ser tratado como escória social, um número esquecido pelo império, mas dolorosamente desperto para a sua própria realidade de sofrimento e solidão. A mente de João, enquanto seus músculos protestavam a cada golpe na pedra, certamente revisitava os rostos daqueles que já haviam partido. Ele era o último remanescente dos 12, uma testemunha ocular que viu a glória no Monte da Transfiguração e agora via a miséria no Monte de Cascalho de Patmos. Pedro havia sido crucificado, Paulo decapitado, Tiago passado ao fio da espada. Todos tiveram mortes que, embora brutais, foram, de certa forma, conclusivas e rápidas portas de saída para a glória. João, no entanto, foi deixado para trás. Condenado a viver quando morrer, parecia ser o alívio mais misericordioso. A questão que martelava sua consciência não era apenas sobre a dor física, mas sobre o propósito desse prolongamento da jornada. Porque ele, que desfrutou da maior intimidade, recebeu a taça da maior longevidade em sofrimento. A sensação de abandono poderia ter corroído sua fé, pois a teologia da prosperidade romana dizia que os abençoados pelos deuses viviam em conforto, enquanto ele, o amigo íntimo do Filho de Deus, terminava seus dias quebrando pedras como um criminoso comum, cercado por ladrões e assassinos, questionando se o céu havia se esquecido do endereço daquela ilha desolada. Esse cenário de degradação, todavia, não era um erro de cálculo divino, mas um preparo necessário para o que viria a seguir, embora João ainda não pudesse enxergar isso através do suor que lhe turvava a visão. A intimidade que ele desenvolveu no cenáculo não era uma garantia de imunidade contra a dor, mas sim a base de sustentação para suportá-la. Era preciso que o homem que ouviu os segredos do reino no sussurro agora aprendesse a ouvir a voz de Deus no estrondo das rochas partindo. A pedra que ele quebrava diariamente era uma metáfora visual de sua própria vida sendo moída. O orgulho, a autossuficiência e até mesmo a expectativa de um final tranquilo estavam sendo pulverizados.
O discipulado não terminava em tronos ou em reconhecimento público, mas na fidelidade silenciosa de continuar respirando e crendo, mesmo quando a única resposta dos céus parecia ser o calor abrasador do sol do Mediterrâneo sobre suas costas curvadas, preparando o terreno árido de seu coração para plantar a maior revelação que a humanidade jamais receberia. Para compreendermos a profundidade desse exílio, precisamos olhar para o que aconteceu antes de João colocar os pés na ilha, no contexto terrível do governo do imperador Domiciano, um homem que exigia ser adorado como Senhor e Deus. A recusa dos cristãos em queimar incenso diante da imagem do imperador não era vista apenas como uma divergência religiosa, mas como um ato de alta traição política, digno das punições mais severas. A tradição histórica cristã, ecoada por escritores antigos como Tertuliano, nos relata que João foi preso em Éfeso e levado a Roma para ser silenciado definitivamente diante da Porta Latina. A sentença era clara e a execução deveria ser pública e aterrorizante, ser mergulhado em um caldeirão de azeite fervente. A expectativa da multidão e dos algozes era ouvir os gritos de agonia e ver o fim do último elo vivo com o carpinteiro de Nazaré. No entanto, o que ocorreu ali desafiou as leis da natureza e a autoridade de Roma. O homem entrou no caldeirão, mas a morte se recusou a tocá-lo. O calor que deveria derreter sua carne tornou-se ineficaz e ele emergiu daquela tortura ileso, transformando o espetáculo de execução em um púlpito de milagre silencioso que fez tremer os joelhos dos supersticiosos romanos. Esse livramento sobrenatural, paradoxalmente, tornou a vida de João um problema administrativo e teológico para o Império Romano. Matar um cristão era fácil. Bastava uma espada ou uma cruz. Mas o que se faz com um homem que se recusa a morrer? A sobrevivência de João tornou-se mais perigosa para Domiciano do que o seu martírio, pois um mártir morto gera inspiração, mas um mártir vivo e intocável gera a sensação de que o Deus dele é mais forte que o César. João tornou-se um sobrevivente indesejado. Uma anomalia que precisava ser removida da vista do povo, pois sua simples respiração era uma afronta ao poder absoluto do Estado. A morte fugiu dele não para poupá-lo do sofrimento, mas para preservá-lo para um propósito específico que exigia que ele estivesse vivo, mas isolado. Ele foi transformado em uma lenda viva que precisava ser abafada, escondida, colocada em um lugar onde sua voz não pudesse ecoar e onde sua presença não pudesse encorajar a resistência dos fiéis que se multiplicavam nas catacumbas e nas casas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. A decisão de exilá-lo, portanto, foi a solução covarde de um tirano que não conseguia destruir o corpo do profeta. Se a morte física não era uma opção, a morte social seria a sentença. Domiciano optou por bani-lo, acreditando que o esquecimento seria uma sepultura mais eficiente do que a terra. João foi enviado para longe, não porque era fraco, mas porque sua força espiritual era incompatível com a fragilidade do ego do imperador. E é nesse ponto que entendemos que às vezes Deus fecha a porta da morte não para nos dar uma vida de conforto, mas para nos conduzir a um deserto onde nossa voz será amplificada para a eternidade. O fracasso da execução romana foi o sucesso do plano divino. João não morreu no azeite porque o fogo do Espírito Santo tinha um incêndio maior para começar através dele. Não nas ruas movimentadas de Roma, mas na solidão rochosa onde ele seria forçado a olhar para cima, já que não havia mais ninguém ao seu lado para quem ele pudesse olhar horizontalmente. A ilha de Patmos não era o retiro espiritual sereno que muitas pinturas renascentistas sugerem, com céus azuis e brisas suaves, onde um profeta escrevia calmamente em um pergaminho.
Na realidade, Patmos era uma fortaleza natural de desespero, uma rocha vulcânica árida lançada no mar Egeu, utilizada pelos romanos como uma colônia penal para criminosos políticos e agitadores que o império queria ver desaparecer lentamente. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João se apresenta como companheiro na tribulação. Uma frase carregada de peso, pois ele estava inserido em um contexto de damnatio ad metalla, a condenação às minas. A geografia do lugar era hostil. Pouca vegetação, escassez de água potável e um terreno acidentado que cortava os pés e exauria as forças. Era a Alcatraz do mundo antigo, um lugar desenhado para quebrar o espírito humano através da exaustão e da monotonia, onde o som do mar não trazia paz, mas servia como as grades líquidas de uma prisão sem muros, lembrando aos cativos que estavam isolados de tudo o que amavam e conheciam. A rotina de João naquela ilha consistia em trabalho escravo brutal, inadequado para qualquer homem, quanto mais para alguém que já avançava, provavelmente para a casa dos 90 anos de idade. Ele não estava lá como um turista religioso. Ele estava lá como um número, forçado a quebrar pedras sob a vigilância de guardas romanos que não tinham qualquer respeito por sua idade ou por sua história. A picareta pesada, o transporte de entulho, a comida escassa e de péssima qualidade e as noites frias nas cavernas úmidas formavam o seu novo cotidiano. A intenção de Roma era clara: desgastar aquele velho até que ele se tornasse pó, assim como as pedras que ele quebrava. A humilhação era parte da pena. Ver um líder espiritual respeitado, reduzido a um trabalhador braçal, sujo e faminto, servia como propaganda para desencorajar outros cristãos. O sofrimento físico era agudo, mas o sofrimento psicológico de ver sua dignidade atacada diariamente, sem poder reagir ou pregar publicamente, era uma tortura silenciosa que tentava convencer João de que seu ministério havia acabado em desgraça. No entanto, o que Roma via como um depósito de lixo humano, o céu via como uma câmara de isolamento acústico preparada para a maior sinfonia profética da história. O imperador queria apagar a identidade de João, aplicando a damnatio memoriae, a condenação ao esquecimento, mas não percebeu que, ao retirar João do ruído das cidades e das demandas do ministério pastoral diário, ele estava, na verdade, libertando a agenda do apóstolo para um encontro exclusivo com o Eterno. As pedras de Patmos, que deveriam ser os instrumentos de sua morte lenta, tornaram-se o altar de sua adoração. A tentativa de silenciamento criou o vácuo necessário para que a voz de muitas águas pudesse ser ouvida com clareza cristalina. Onde o homem via uma sentença de fim de vida, Deus estava apenas montando o cenário, limpando o palco e apagando as luzes da plateia para que o foco pudesse estar inteiramente na revelação que rasgaria o céu e transformaria aquela ilha-prisão na porta de entrada da Nova Jerusalém. A rotina em Patmos impunha um ritmo que nada tinha de litúrgico, mas que para o velho apóstolo se tornou um novo tipo de disciplina espiritual. Onde antes suas mãos partiam o pão para a ceia, agora elas partiam rochas calcárias para a construção civil romana. É crucial entender que Deus não livrou João do suor do rosto, uma sentença dada a Adão lá no início de tudo, e agora revisitada no corpo do último apóstolo. A cada golpe do martelo havia uma lição de humildade sendo forjada. Não havia plateia para aplaudir seus sermões, não havia novos convertidos para batizar nas águas da ilha e não havia escribas anotando suas palavras de sabedoria. Havia apenas o som seco do metal, o pó branco cobrindo seus cabelos grisalhos e a tentação constante de sentir-se inútil. Para um homem que havia sido coluna da igreja em Jerusalém e pastor em Éfeso, essa inatividade ministerial aparente poderia ter sido o golpe fatal em sua fé. No entanto,
O que acontecia dentro de João era o refinamento final de um caráter que precisava entender que servir a Deus na obscuridade tem o mesmo peso de glória que servi-lo diante das multidões. O silêncio de Deus, durante as horas de trabalho forçado, não era um sinal de ausência, mas de gestação. Enquanto os guardas romanos gritavam ordens e os outros prisioneiros praguejavam contra o destino, João transformava a pedreira em seu santuário particular. Ele aprendeu que a adoração não depende de um templo em Jerusalém, nem de uma sinagoga, mas da disposição interna de oferecer o próprio sofrimento como sacrifício. A teologia que ele vivia ali não era teórica, era a teologia da cruz aplicada à sobrevivência diária. Ele estava vivendo na pele o que escreveu mais tarde em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, a realidade de participar da paciência em Jesus Cristo. Essa paciência não era uma resignação passiva de quem desistiu, mas a resistência ativa de quem sabe que, mesmo que o corpo esteja preso a uma tarefa degradante, a alma permanece livre e soberana, governada não por César, mas pelo Rei dos Reis. O martelo que tentava quebrá-lo estava, na verdade, apenas removendo as arestas finais de sua humanidade, deixando-o pronto para suportar o peso da glória que estava prestes a desabar sobre ele. Essa fase de humilhação foi o filtro necessário para garantir que as visões que viriam não o ensoberbecessem. Se João tivesse recebido o Apocalipse no conforto de sua casa em Éfeso, talvez a mensagem tivesse sido diluída pela segurança do ambiente. Mas ao receber a revelação no fundo do poço da existência humana, sendo tratado como lixo, ele estava na posição perfeita para entender a magnitude da soberania de Deus. Deus permitiu que ele fosse reduzido a nada para que, quando a visão chegasse, ficasse claro que tudo vinha do alto. A pedreira foi o deserto de Moisés, a caverna de Elias e o cárcere de Paulo, reunidos em um só lugar. Foi ali, entre a poeira e a dor nas articulações, que o coração de João foi dilatado. Ele precisava estar vazio de si mesmo, vazio de sua importância eclesiástica, vazio de qualquer esperança terrena, para que pudesse ser preenchido até transbordar com a visão do fim dos tempos. As pedras que ele quebrava eram o símbolo de que o mundo antigo estava ruindo, para dar lugar a uma pedra angular que jamais seria destruída. O calendário romano marcava apenas mais um dia de trabalho escravo, mas o relógio interno de João apontava para algo diferente. O texto sagrado, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, nos diz que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Essa expressão, dia do Senhor, refere-se ao domingo, o dia da ressurreição, um marco temporal que os cristãos já guardavam com reverência. Enquanto o mundo ao redor seguia a lógica brutal do império, João desconectou-se da dor de suas costas e da fome de seu estômago para sintonizar uma frequência que não podia ser ouvida pelos ouvidos carnais dos guardas. Estar em espírito não significava que ele entrou em um transe alheio à realidade, mas sim que a realidade espiritual tornou-se mais palpável e densa do que as paredes úmidas da caverna, onde ele provavelmente buscava refúgio. Foi um momento em que a atmosfera pesada de Patmos foi rasgada, não por uma tempestade do mar, mas por uma invasão celestial, que transformou aquele buraco de rocha na antessala do trono de Deus. A solidão de João foi subitamente interrompida não por uma visita humana, mas por uma voz que soava como trombeta. É fundamental notar a descrição sonora. Não era um sussurro suave, como o de Elias no Horebe, nem uma voz comum de conversa. Era um som autoritário, estridente, impossível de ignorar. Um som de comando militar e anúncio real. Aquele som vibrou nas paredes da caverna e nos ossos do apóstolo, sinalizando que o tempo da humilhação silenciosa havia acabado e o tempo da proclamação trovejante havia começado.
A voz atrás dele não pediu licença. Ela ordenou atenção. Esse detalhe espacial, a voz vindo de trás, é simbólico. João precisava se voltar. Precisava mudar sua perspectiva. Tirar os olhos do horizonte limitado do mar Egeu e olhar para a origem daquele som. Era um convite para deixar para trás a visão terrena das coisas, a visão do prisioneiro, e assumir a visão do profeta. O ambiente físico, frio e hostil, dissolveu-se diante da urgência daquele chamado, provando que não existem barreiras físicas, nem grades, nem oceanos que possam impedir o céu de descer quando Deus decide falar com um de seus servos. Esse encontro no domingo nos ensina que o ambiente externo não determina o acesso espiritual. João estava no pior lugar do mundo, na pior situação possível, mas teve a maior experiência de culto da história da igreja. A caverna de Pátmos tornou-se mais sagrada que o templo de Salomão, porque a presença manifesta de Deus estava ali. Aquele domingo começou como qualquer outro dia de exílio, com a perspectiva de mais sofrimento, mas foi interceptado pela eternidade. A transição do natural para o sobrenatural foi imediata, pegando João de surpresa em meio à sua devoção. Ele não estava buscando uma visão do fim do mundo. Ele estava apenas buscando o Senhor do dia. E é frequentemente assim que Deus age. Ele nos encontra na nossa adoração ordinária e nos entrega revelações extraordinárias. O chão de pedra dura onde João provavelmente estava ajoelhado ou deitado deixou de ser o chão de uma prisão e tornou-se o solo sagrado onde os mistérios selados desde a fundação do mundo estavam prestes a ser abertos. Ao ouvir a voz potente e virar-se, João esperava, talvez, ver o Jesus que ele conhecia das estradas da Galileia, o carpinteiro de olhar compassivo, com sandálias empoeiradas e a túnica simples de um rabi itinerante. A memória afetiva de João estava ligada ao Filho do Homem, que lavou seus pés e partiu o pão. No entanto, o que seus olhos viram em Apocalipse capítulo 1, dos versículos 12 ao 16, foi um choque absoluto para o seu sistema nervoso e espiritual. Ele não viu o Jesus sofredor da cruz, nem o mestre gentil das parábolas. Ele viu o Cristo glorificado, o juiz de toda a terra, vestido com vestes sacerdotais longas e um cinto de ouro à altura do peito, simbolizando realeza e justiça suprema. Aquele amigo íntimo agora tinha cabelos brancos como a lã e a neve, representando sabedoria eterna e pureza absoluta, e seus olhos eram como chama de fogo. Olhos que não apenas viam a superfície, mas que queimavam através da alma, sondando intenções, pecados e medos, olhos diante dos quais nada fica oculto. A descrição prossegue com detalhes que fariam qualquer ser humano tremer. Os pés daquele ser eram como bronze polido, refinado na fornalha, sugerindo que ele já havia passado pelo fogo do julgamento e agora tinha autoridade para pisar e julgar as nações. Sua voz não era mais apenas o som de um homem falando, mas como o estrondo de muitas águas, uma catarata de poder que abafava qualquer outro ruído do mundo. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, mostrando que sua palavra é a arma final, capaz de julgar, separar e sentenciar. O rosto dele brilhava como o sol na sua força máxima, uma luz tão intensa que cegaria olhos comuns. O impacto dessa visão sobre João foi devastador. O texto diz no versículo 17 que ele caiu a seus pés como morto. Toda a intimidade anterior, o fato de ter recostado a cabeça no peito de Jesus, não o manteve de pé diante daquela majestade avassaladora. A santidade daquele momento era pesada demais para a estrutura frágil de um homem, mesmo sendo ele o discípulo amado. Esse colapso de João
É a prova de que o encontro com o divino não é apenas um conforto emocional, mas um evento traumático para a nossa carne. Ele morreu para si mesmo naquele instante. O medo santo tomou conta dele, pois ele percebeu a distância infinita entre a criatura e o Criador. Mas foi exatamente ali, prostrado no chão frio da caverna, paralisado pelo terror sagrado, que ele experimentou a graça de uma nova maneira. O mesmo Jesus que parecia intocável em sua glória, estendeu a mão direita, a mão de autoridade e favor, e tocou nele. Aquele toque foi a ponte entre o Deus onipotente do Apocalipse e o amigo Jesus dos Evangelhos. A frase, "Não temas, eu sou o primeiro e o último", reconfigurou a mente de João. Ele precisava ver o Cristo exaltado para entender que o Império Romano, com todo o seu poder, não era nada comparado àquele que segura as chaves da morte e do inferno. O susto foi necessário para recalibrar a fé de João. O Jesus que ele amava não era apenas um sábio do passado, mas o Senhor cósmico do futuro. E essa visão era o combustível que ele precisava para escrever o que viria a seguir. A dualidade da experiência de João atinge seu ápice no momento registrado em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Enquanto seus pés ainda sentiam o chão áspero da ilha e seu corpo sofria as limitações de uma prisão de segurança máxima, seus olhos espirituais foram convidados a ultrapassar a barreira da matéria. A visão de uma porta aberta no céu não é apenas um detalhe arquitetônico celestial, é uma resposta divina, direta à condição de confinamento do apóstolo. Roma tinha o poder de fechar portas na terra, trancar celas, bloquear rotas de fuga e restringir movimentos, mas o império não possuía jurisdição sobre o teto. Deus estava demonstrando que, quando o mundo nos encurrala horizontalmente, o caminho vertical permanece desimpedido. Aquele convite, "sobe aqui", foi a carta de alforria espiritual de João. Ele foi retirado da dimensão do tempo cronológico, o tempo dos homens que se arrasta com dor, e inserido no Kairós, o tempo de Deus, onde passado, presente e futuro convergem diante do trono. Ao atravessar essa porta, João deixa para trás o cheiro de maresia e suor para ser envolvido por uma atmosfera de jaspe e sardônio. A descrição que ele faz do ambiente celestial é uma tentativa desesperada da linguagem humana de capturar o indescritível. Ele vê um arco-íris que se assemelha à esmeralda ao redor do trono, um símbolo de aliança e misericórdia em meio ao governo absoluto de Deus. O contraste não poderia ser mais violento. Lá embaixo, em Patmos, reinava o cinza das rochas e a crueldade de um imperador que se achava Deus. Lá em cima, reinava a explosão de cores vivas e a liturgia incessante dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. João percebeu que a verdadeira realidade não era a que ele tocava com as mãos calejadas, mas a que ele via com o Espírito. A sala do trono não estava em pânico por causa de Domiciano. Não havia crise no céu. A serenidade e a soberania absoluta daquele lugar serviram como uma âncora para a alma do apóstolo, reafirmando que o caos da história humana é apenas uma poeira passageira diante da estabilidade do reino eterno. Essa viagem dimensional trouxe a João uma compreensão de governo que nenhum tratado político poderia oferecer. Ele viu que o centro do universo não era Roma, nem o Palatino, mas o trono de Deus. Do meio desse trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, indicando que o poder ativo e a justiça estavam prestes a ser derramados. Para um prisioneiro condenado à morte lenta, ver que o juiz supremo estava acordado e no controle de tudo foi a cura para qualquer ansiedade. A porta aberta no céu significava que o acesso à presença de Deus não depende de liberdade civil ou de conforto físico. Um homem pode estar acorrentado em uma masmorra úmida e ainda assim caminhar livremente sobre o mar de vidro misturado com fogo.
A verdadeira liberdade que João experimentou não foi a anulação de sua pena romana, mas a transcendência de sua consciência, que aprendeu a habitar nos lugares celestiais, mesmo enquanto seu corpo físico permanecia cativo na geografia da dor. Se quebrar pedras era um calvário para os músculos do velho apóstolo, a tarefa de registrar as visões do Apocalipse foi um calvário para o seu espírito. A ordem dada em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Impôs sobre os ombros de João um peso profético esmagador. Não se tratava apenas de relatar eventos futuros de destruição cósmica, mas de entregar mensagens cirúrgicas e muitas vezes duras para as igrejas que ele amava e pastoreava na Ásia Menor. Imagine a angústia de ter que escrever a carta à igreja de Éfeso, sua própria comunidade, dizendo que eles haviam abandonado o primeiro amor, ou a responsabilidade terrível de registrar a mornidão de Laodiceia e a sentença de que seriam vomitados da boca do Senhor. A pena na mão de João pesava mais que a picareta, pois a picareta quebrava rochas temporais, mas a pena definia destinos eternos e confrontava o estado espiritual da noiva de Cristo. O processo de escrita não foi um fluxo de consciência poética, mas um trabalho árduo de tradução do inefável para o vocabulário humano limitado. Como descrever gafanhotos com rostos humanos, cavalos com caudas de serpente ou uma cidade feita de ouro transparente? João teve que esticar a linguagem até o seu limite para que nós pudéssemos ter um vislumbre da glória e do terror que ele presenciou. Além disso, ele escrevia com a urgência de quem sabe que o tempo é curto. Ele via o desenrolar dos selos, das trombetas e das taças da ira de Deus. E cada palavra registrada era um aviso solene para a humanidade. Ele carregava o fardo de ser o atalaia que viu a espada vindo e precisava tocar a trombeta. O isolamento em Patmos garantiu que ele não fosse interrompido por trivialidades, mas também significava que ele não tinha ninguém com quem compartilhar o terror daquelas visões. Ele suportou sozinho o peso de ver o fim da história, digerindo o livrinho que era doce na boca, mas amargo no ventre, sentindo visceralmente a doçura da redenção e a amargura do juízo. Entretanto, nessa missão de escrita, João descobriu um Deus que se importa com os detalhes. Antes de mostrar o fim do universo, Jesus passeou entre os 7 candeeiros de ouro, inspecionando cada igreja local. Isso mostrou a João que, embora Deus estivesse prestes a abalar os céus e a terra, ele não estava alheio às lutas de uma pequena congregação em Esmirna ou às tentações em Pérgamo. A escrita das cartas às 7 igrejas foi a prova de que a profecia não serve apenas para satisfazer a curiosidade sobre o futuro, mas para santificar o presente. João, o teólogo, tornou-se o secretário do rei, registrando decretos que moldariam a ética e a esperança cristã pelos próximos 2 milênios. O esforço físico de escrever em pergaminhos, provavelmente com iluminação precária e recursos escassos na caverna, foi o ato final de serviço de um homem que dedicou toda a sua vida a dar testemunho da luz, garantindo que a igreja de todas as eras tivesse um mapa para navegar na escuridão dos últimos dias. A história não terminou nas rochas de Patmos. No ano de 96 d.C., o imperador Domiciano foi assassinado em uma conspiração palaciana. E seu sucessor, Nerva, revogou os decretos de exílio, permitindo que os prisioneiros políticos retornassem para casa. João, agora um homem marcado pelo tempo e pela eternidade, embarcou em um navio de volta para Éfeso. Mas quem desceu naquele porto não foi o mesmo homem que havia partido anos antes. Ele retornava não apenas como um sobrevivente da perseguição, mas como alguém que tinha visto o céu aberto e o inferno escancarado.
Ele carregava em seus olhos o brilho de quem viu a nova Jerusalém e em sua pele a aspereza de quem viveu no inferno de uma prisão romana. O reencontro com a igreja em Éfeso deve ter sido um momento de profunda emoção e reverência. Os irmãos receberam de volta não apenas o seu pastor, mas uma lenda viva, um monumento da fidelidade de Deus que o império não conseguiu derrubar. A presença de João na comunidade cristã pós-Patmos teve um efeito estabilizador e, ao mesmo tempo, eletrizante. Ele era a conexão viva com o Jesus histórico e agora também com o Jesus glorificado. Segundo tradições antigas, foi nesse período final de sua vida, já centenário, que ele organizou e finalizou seus escritos, incluindo o Evangelho que leva seu nome e suas 3 epístolas. É fascinante notar que o homem que viu os trovões do Apocalipse foi o mesmo que escreveu incansavelmente sobre o amor em suas cartas. Ter visto o julgamento final não o tornou um pregador do ódio ou do medo, mas aprofundou sua compreensão de que Deus é amor. Ele entendeu que o único antídoto para o espírito do anticristo que já operava no mundo era o amor encarnado e a verdade absoluta. Sua pregação final não era complexa. Conta-se que, quando já não tinha forças para longos sermões, ele era carregado para as reuniões e repetia apenas: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros." Essa simplicidade era o destilado de quem tinha visto tudo o que importa. O retorno a Éfeso foi o fechamento de um ciclo perfeito. Deus permitiu que João voltasse para que o Apocalipse não ficasse enterrado numa caverna, mas fosse entregue à noiva. Ele viveu o suficiente para ver a profecia ser copiada e distribuída, garantindo que a mensagem de esperança chegasse a nós hoje. João não morreu como um mártir sangrento, mas como uma vela que queimou até o fim no altar do serviço divino. Sua morte natural, anos depois, em Éfeso, foi apenas a travessia final de uma porta que ele já conhecia bem. Ele não precisava mais de visões. Agora, ele tinha a realidade. O exílio em Patmos, que tinha a intenção de ser seu fim vergonhoso, tornou-se o trampolim para sua maior contribuição, provando que quando Deus quer falar, ele usa até o silêncio forçado de uma prisão para fazer sua voz ecoar por toda a eternidade. Ao olharmos para o desfecho dessa jornada extraordinária, a pergunta que persiste não é apenas sobre o que João viu, mas sobre o método que Deus escolheu para mostrar. Porque o discípulo amado precisava terminar seus dias com as mãos feridas pelo trabalho braçal. A resposta reside em um princípio espiritual profundo que atravessa toda a Escritura. A quebra do frasco precede o derramar do perfume. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nos lembra que temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. As pedras de Patmos não eram apenas um castigo de Roma. Eram um instrumento divino para quebrar a última resistência humana de João, para receber a revelação da Nova Jerusalém, uma cidade feita de pedras preciosas, ouro e pérolas. João precisou primeiro sentir o peso, a aspereza e a feiura das pedras brutas deste mundo caído. Deus permitiu que ele tocasse no ponto mais baixo da matéria, a rocha inerte e dura, para que pudesse apreciar a glória da cidade celestial, onde a matéria é redimida e translúcida. O contraste era pedagógico. A pedreira ensinou a João o que é o mundo sem Deus, pesado, cansativo e opressor, para que o Apocalipse mostrasse o que é o mundo com Deus, leve, glorioso e eterno. Existe uma conexão inseparável entre a profundidade do sofrimento e a altitude da revelação. Se João tivesse permanecido no conforto de sua liderança eclesiástica, cercado de respeito e honra, talvez seus ouvidos estivessem cheios demais dos elogios dos homens para ouvir o som de trombeta. A solidão da ilha e a dor do trabalho forçado esvaziaram João de qualquer autossuficiência.
As pedras eram necessárias para garantir que, quando ele visse o trono, não houvesse nele nenhuma presunção, apenas uma dependência desesperada. Foi o sofrimento que afiou sua visão. As lágrimas que lavaram seus olhos naquelas noites frias limparam sua ótica espiritual para ver coisas que olhos secos e confortáveis jamais poderiam enxergar. A teologia do martelo nos ensina que Deus não desperdiça a nossa dor. Ele a usa como cinzel para esculpir em nós uma capacidade maior de suportar a sua glória. João precisava ser moído como o trigo para se tornar o pão que alimentaria a esperança da igreja por milênios. Sem Patmos, teríamos apenas mais um livro histórico. Com Patmos, temos a profecia viva que sustenta os mártires e anima os cansados. Essa narrativa nos deixa com uma lição que transcende o tempo e chega até a nossa realidade hoje. Muitas vezes nos encontramos em nossas próprias ilhas de Patmos, situações de desemprego, doença, solidão ou injustiça, e perguntamos por que Deus permitiu que fôssemos reduzidos a quebrar pedras enquanto outros parecem viver em palácios. A vida de João nos responde que o lugar da sua maior aflição é frequentemente o endereço da sua maior revelação. Onde o inimigo vê um lugar de extermínio, Deus vê um laboratório de profetas. As pedras que parecem obstáculos intransponíveis na sua vida são, na verdade, os degraus que Deus está usando para elevar sua perspectiva. Não despreze o tempo da caverna, nem o peso do martelo, pois é nesse cenário improvável que o céu costuma descer com mais força. A história do discípulo amado não termina com um velho cansado e sujo de poeira, mas com um homem que, através da fenda da rocha, viu a eternidade e nos convidou a olhar também. O que parecia ser o fim da linha para João foi apenas o começo da eternidade para todos nós. Talvez suas mãos também tragam as marcas de uma longa jornada e você saiba, por experiência própria, que Deus muitas vezes nos molda no silêncio. Para continuar recebendo conteúdos que respeitam a sua história e aprofundam a sua fé, inscreva-se agora no canal. E se você crê que o seu momento de maior luta pode ser o palco da sua maior vitória, deixe registrado nos comentários a frase: "O meu deserto vai florescer". Vamos ver quantos aqui permanecem firmes na esperança.